Ela é mestre em gestão e negócios, tem mais de 15 anos de experiência em gestão e pessoas e hoje está à frente do JR Group. Minha convidada é a Juliana Rondon e a gente vai bater um papo muito legal sobre carreira, pessoas e boas práticas que a gente vê muito pouco nesse tema que é tão complexo. Bem-vinda, Juliana. Obrigada por aceitar o meu convite. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Imagina! E eu queria começar te conhecendo melhor. Então, quem é a Juliana? Como foi parar em gestão de pessoas? Me conta um pouquinho da tua história. Sim. Olha, a gestão de pessoas apareceu muito cedo na minha carreira, mas na verdade, antes disso, antes da gestão de pessoas como ela é, apareceu porque a minha família, eu sou, filha de um casal que dá muito valor para o trabalho desde sempre, assim. E mais do que o trabalho concreto, o transformar a sua vida através da tua utilidade no mundo e prosperar. Então, os meus pais sempre foram muito de pensar sobre a vida e a sua evolução, e aquilo sempre me intrigou, assim, nossa, por que tem pessoas, que falam com tanto orgulho de si, da sua existência, da sua utilidade no mundo, do seu trabalho, e outras não tanto? Depois, cursando psicologia, acabei me apaixonando pelo universo do mundo do trabalho e da gestão de pessoas. E quando tu foi para psicologia, a tua intenção já era abordar esse universo ou tu foi muito mais pelo viés do comportamento humano e o destino acabou te levando para a parte de gestão, dessa parte mais empresarial, assim? Pois é, essa pergunta é muito boa, porque na verdade eu tenho duas paixões dentro da psicologia. Eu adoro a psicologia infantil e eu imaginei que eu fosse trabalhar com criança, eu adoro criança de forma geral. Só que eu decidi fazer psicologia porque eu passei por uma vivência na empresa onde eu trabalhava com psicólogas. Então, depois aquilo foi meio se conectando dentro de mim. Aquela vivência foi muito legal. Elas estavam fazendo todo um projeto de movimentação cultural. Eu disse, nossa, que negócio legal. Isso que elas despertaram, porque para mim foi... Eu entendi algumas coisas sobre gestão naquela vivência. Eu pensei, esse trabalho é muito legal. E eu fazia turismo na época. E eu pensava, não é isso, sabe? E quando eu conversei com elas, pensei, nossa, eu vou entrar na psicologia, mas vou ir por um viés de psicologia infantil. E cheguei a me dedicar, cheguei a fazer alguns estágios, só que depois voltei às origens. E tu vem dessa família de empreendedores, nunca foi o teu desejo trabalhar com eles, se envolver num negócio que era de família, ou o próprio comportamento humano te mostrou que talvez não seria a melhor estrada? Eu cheguei a trabalhar nas empresas do meu pai, hoje ainda presto alguns serviços esporádicos, só que eu sempre soube que eu queria empreender e eu não fazia ideia do que, assim, porque sempre, desde pequena, sempre foi muito presente para mim a liberdade, a autoria, isso sempre foi importante. Só que eu não fazia ideia do que, então eu flertava com muitas hipóteses, assim, de varejo, comércio, outras coisas, mas eu entendia que eu tinha que viver mais para poder achar o meu caminho. E eu tinha isso, assim, de querer ter o meu caminho, sabe? Uhum. Ser a dona, ser a protagonista, assim, do que tu fosse, enfim, oferecer de solução, de muito disso que tu falou, acho, de qual seria a tua utilidade, né? E é isso, eu entendo que eu faço parte das empresas da família, sempre eu tenho muito orgulho da história do meu pai e da minha mãe, muito, 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 muito. E eu acho que tá tudo muito misturado, mas eu sempre tive, assim, esse desejo também de autoria, sabe? E eu sentia que era uma autoria em outro contexto. Eu acho legal te ouvir dizendo isso, porque às vezes também quando a gente nasce num contexto empresarial, familiar, parece que todo mundo acha que o nosso destino já está traçado para seguir aquele caminho, né? Não sei se tu sentia isso, mas eu senti um pouquinho isso, assim, quando fui decidir a minha trajetória, e eu acho legal quando a gente tem exemplos de pessoas que pegam essa vivência, mas conseguem transformar em algo diferente, em uma história própria. Sem dúvida. O meu pai tem muito mérito nisso, assim. Meu pai sempre foi um homem que estimulou muito a autonomia. E ele nunca, nunca, em nenhum momento da infância, da adolescência, disse, tu vai trabalhar nas minhas empresas? Nunca. Sempre foi assim, e aí, o que tu vai fazer? E aí, ou quero que tu seja isso, sonho que tu seja aquilo, nem pra mim, nem pro meu irmão. Sempre foi, eu até acho que foi um extremo contrário demais. Sempre foi assim, o que tu quer? E a gente pedia, mas o que tu acha? Não sei. Não sei, descobre, conversa, vai viver, vai descobrir. E em tudo, ele sempre estimulou uma autonomia extrema, assim. E tu conta um pouquinho, né, em outros materiais teus que eu já assisti,
que tu tinha uma carreira corporativa consolidada, então, em gestão de pessoas, e tu teve que tomar essa coragem de se tornar uma empreendedora, e que isso te fez abrir mão de algumas coisas também, né? Como é que foi, assim, essa análise, essa tomada de decisão, de certa forma, a troca do garantido pelo duvidoso, né? Porque sempre é uma aposta. Eu sou muito ambiciosa e prezo muito pela minha liberdade, muito sonhadora também, assim. E, e eu comecei a ver que dentro das corporações eu não tinha tanta relevância quanto eu poderia ter do outro lado da mesa. Eu comecei a acreditar muito na potência da intervenção individual, sabe? No atendimento individual, no atendimento clínico em carreira. E eu via... São várias coisas, assim, mas eu via dentro da psicologia, psicologia do trabalho, né, e do desenvolvimento de carreiras, uma área muito pouco desenvolvida na época. Hoje evoluiu brutalmente. Mas a gente está falando aí de mais de 15 anos atrás. E eu via isso, assim, uma área muito, muito primitiva. E eu entendia que tinha uma potência absurda a gente ajudar a pessoa a pensar sobre as suas escolhas de carreira. E eu vi aquilo muito pouco trabalhado. E aí eu comparava com o meu papel corporativo e pensava, eu acho que eu posso ser mais relevante se eu tocar profundamente as pessoas, né? A pessoa física, para que ela intervenha no seu papel profissional. Então, claro que teve questões assim da minha liberdade, da minha autonomia, de novo, da minha autoria, da minha ambição, várias coisas. Mas eu acho que a relevância foi o que mais me fez ter coragem de traçar esse caminho, sabe? E o que que tu ponderou na época, assim? O que que fez a balança pesar mais para esse lado positivo? Foi justamente essa ideia do que tu queria ou... Enfim, porque não é uma decisão fácil, e a gente também tem ideias, mas não sabe se vai efetivamente conseguir, né, conquistar aquilo que a gente está imaginando. Não, foi muito, muito, muito difícil. Porque, assim, diferente da maioria das pessoas, eu não tenho nenhum rechaço pelo mundo corporativo. Pelo contrário. Isso que as pessoas tanto criticam. Ai, o mundo corporativo é assim, é assado. Eu adoro. E tanto que quando eu empreendi, era muito para esse atendimento clínico em carreira. E logo em seguida eu voltei para o mundo corporativo como consultora e com projetos corporativos e por ser indicada pelos meus clientes, e aquilo para mim era um prazer, assim, eu pensava, ai, que delícia poder conectar esses dois mundos, eu gosto. Só que na época, o que eu ponderei foi muito o sonho da relevância, sabe? Eu atendendo dentro das corporações, né, como executiva, eu tive 2 papéis executivos, e eu atendia lideranças e atendia times. E eu via atendia individualmente e via a relação deles. E eu via assim, as pessoas não sabem conversar, não sabem aprofundar. Claro que todo mundo é muita gente, eu tô generalizando, obviamente. Mas a maior parte das pessoas não consegue aprofundar e dizer o que elas querem. As lideranças não conseguem impulsionar essas pessoas. As pessoas não conseguem refletir sobre a conexão dos ciclos das suas trajetórias profissionais. E eu pensava, gente... E aí, eu dentro da psicologia clínica que eu conhecia e dos profissionais que eu conhecia trabalhando com carreira, era tudo muito voltado à orientação profissional, à escolha de graduação, à escolha de transição. Então, assim, eu não gosto de tal área que eu tô e eu quero ir para outra. Não tinha um trabalho ou... Eu posso dizer que eu não encontrei na época quem trabalhava do jeito que eu acreditava. Tanto que aí eu criei um protocolo que se chama Terapia do Papel Profissional, que é um planejamento estratégico de carreira de dentro para fora. Que é assim, tu não precisa estar insatisfeito com o que tu faz. É tu pensar sobre a tua caminhada. E tu estar satisfeito não é uma coisa poliana. Eu amo o meu dia inteiro. Trabalhar é maravilhoso. Eu abraço árvores e sonho. Não é isso. É assim, entre perrengues e delícias, entre dificuldades e orgulhos, faz sentido a tua caminhada? Faz, mas eu tenho dúvidas, eu tenho medo, eu tenho análise de cenário que eu quero discutir com especialistas. E é isso que eu pensava, cadê esses especialistas que conhecem a mente humana, ou seja, vêm da psicologia, porque eu defendo muito que quem tem que trabalhar com a mente humana são psiquiatras ou psicólogos. Cadê esses profissionais trabalhando, conhecendo carreira? Então, não é uma pessoa que vai te dizer assim, cumpra XYZ pré-requisitos do mercado. Não. É pense sobre o mercado. É analise esses pré-requisitos. Faça uma boa leitura de cenários profissionais. Já me empolgo, já não tá no microfone. Mas é assim, pensa sobre a realidade que tu encontra. Vamos lá, a gente tem
todos os mercados de trabalho e cada vez mais de altíssima complexidade. O que é complexidade? É tecido juntos, não é difícil. Não, porque o que é difícil, tu encontra um protocolo de estudar, de manualizar. O mercado não tem um protocolo de estudar e manualizar. Cada mercado, cada segmento, cada negócio, cada carreira tem suas nuances. Por isso que a gente tem que aprender a pensar de forma autoral. A minha história, minha carreira, as minhas possibilidades, as minhas limitações. E por isso que isso é oriundo da psicoterapia. Não é psicoterapia, porque é específico para uma área da vida, que é a carreira, mas é terapêutico. E como é que entrou a questão do teu mestrado, assim, nisso? Porque tu fala muito dessa questão autoral e te escutando parece que tu queria muito validar esse teu método, né? Ter certeza que esse teu viés fazia sentido, assim. Mas ao mesmo tempo, eu acho legal saber da tua escolha do mestrado, porque ela muitas vezes é acadêmica, né? Ela não é de quem está no mercado. Então, acho que, de novo, tu tentou unir aí duas coisas que se conversavam um pouco. O meu mestrado, ele é profissional. É um mestrado profissional, né? Especificamente. Mas, assim, eu sempre estudei muito. Eu nunca parei de estudar desde que saí da graduação. Nunca tive um ano sem estudar. E eu sempre fui mesclando o mundo gestão e o mundo clínico. Então, por exemplo, eu me formo na psicologia, eu faço um MBA, porque eu queria aprofundar em gestão de pessoas, porque na psicologia tu não tem esse aprofundamento em gestão de pessoas, né? Tu tem ali a psicologia organizacional e do trabalho, que é uma outra caminhada, e eu queria aprofundar em gestão de negócios. Então, eu fiz o MBA. Na sequência, eu senti falta de aprofundar na mente humana, aí eu fiz uma formação clínica. Aí, na sequência, eu fui para coaching executivo, coaching de desenvolvimento de grupos, coaching de carreira, porque eu queria métodos sobre desenvolvimento de carreira. Aí, entrei na orientação profissional também. Então, fui para São Paulo, fui para a URGS, que eram e ainda são os dois grandes polos que a gente tem, a URGS e a FIA, que são instituições que têm entendimentos diferentes. E eu queria conhecer os dois entendimentos para poder pensar. Então, eu sempre fui unindo e entendendo que eu entrego para o meu cliente, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, a união do mundo psíquico com o mundo dos negócios e do desenvolvimento profissional. Então, eu tenho que me qualificar. E eu defendo muito, vamos sair do achismo, vamos sair do senso comum. Então, eu não posso entregar achismo e senso comum para o meu cliente. Ele me paga para ter um conhecimento profundo técnico. E é isso que eu faço. Eu acho muito legal a forma que tu traz isso também, porque eu acho que as pessoas, às vezes, não dão o devido valor a essa busca de conhecimento que a gente precisa ter para se manter atualizado no mercado, né? E tem sido muito legal nessas conversas também que eu tô tendo no podcast de como é linear isso de profissionais que se destacam estarem constantemente buscando essa formação. E eu acho que a mágica tá nisso que tu traz, assim, bom, eu busco essa formação, eu trabalho isso dentro da minha vivência e aí eu aplico, mas aplico com base, né? Perfeito. E eu te escutei falar em outros momentos também, tu acaba às vezes sendo uma crítica ao conteúdo raso, ao coach de Instagram, e eu acho que isso ficou muito na moda, e ao mesmo tempo parece que ocupou um espaço ali de uma carência que a gente tem, né, de pessoas ensinando sobre carreira, pensando sobre carreira, mas ao mesmo tempo sem a profundidade que o assunto merece. Qual tu vê que é o caminho para que as pessoas consigam ter acesso a essa informação, assim, que, bom, hoje tu tá trabalhando, mas tem um monte de gente propagando desinformação sobre todos esses temas que são tão importantes, né? Muito. Eu acho que o grande caminho que o ser humano tem que entender é que não tem bala de prata e não tem como deixar fácil o que é complexo. Então, assim, educação de filhos não vai ficar fácil. Construção de um relacionamento amoroso saudável não vai ficar fácil. Construção de uma carreira interessante não vai ficar fácil. As pessoas ainda acreditam muito em alguém que diz assim, não, mas eu vou te dizer como é. Para tu achar o parceiro amoroso perfeito, eu tenho os 10 passos. Para tu criar um filho incrível, eu tenho os 10 passos. Não, é partir de um pressuposto que não tem milagre e não tem atalho na vida. Na tua carreira também não vai ter. Eu tava assistindo um conteúdo, uma amiga, a gente fica debatendo muito, né? E uma amiga me mandou essa semana um conteúdo de uma pessoa que debatia agora, saiu o salário, uma blogueira nacional, não sei o nome, muito grande, empresária também, tá abrindo, parece uma doceria e tava contratando. Eu vi essa polêmica, a do auxiliar de cozinha, né? Tava contratando auxiliar de cozinha. Remuneração, 1.800, eu acho. E aí uma pessoa fez um conteúdo sobre isso, falando, só que o recorte dela foi, para que você seja bem remunerado, você tem que entregar acima da média. Eu acho que eu entendi a intenção da pessoa, acho.
Só que ela misturou universos de discussões que são de altíssima complexidade. Ela não pode tirar de contexto a carreira de uma auxiliar de cozinha que ganha R$ 1.800 e comparar, por exemplo, com uma análise de contexto de um CEO que ganha R$ 100 mil mês, fora o que ele ganha no ano por causa dos variáveis anuais dele. Tu entende o que eu quero dizer? Ela estava dizendo que essa pessoa de R$ 1.800 tem que ter análise do cara que vai ganhar sei lá quanto. Assim, não. São realidades diferentes, são estímulos intelectuais diferentes, são leituras de mercado diferentes. Não tem como num vídeo de 60 segundos tu fazer uma análise profunda sobre isso. E é irresponsável tu iludir uma pessoa e aí no fim ela vendia um curso. E no meu curso eu blá blá blá. Cara, é no mínimo irresponsável. Sim. E eu fico um pouco impressionada porque parece que as pessoas elas estão sedentas disso, né? Elas querem o caminho fácil, o caminho simples, e que no fim das contas ele não existe. Não existe. Ele enriquece os milionários vendedores de curso. É isso. Então, assim, eu culpo muito as pessoas que acreditam, porque caem no tá, então tu vai me dar 10 passos e eu vou enriquecer. Então, se eu comprar o teu curso, eu vou ganhar X, a minha carreira vai acontecer tal coisa na minha casa, no meu relacionamento, com o meu filho. Não vai. Assim, e qualquer adulto com o mínimo de sanidade sabe isso. Mas é que, de novo, a gente quer acreditar que o canto da sereia é real, a gente sabendo que não. Então, assim, o malandro ser enganado, eu não tenho pena, sabe? Sim. E como é que tu vê, assim, eu acho que no meio dessa grande bagunça, né, de oferta de pessoas querendo milagres, a gente tem uma parcela de pessoas, de gestores, que eles são bem intencionados, eles querem fazer a coisa acontecer, mas eles escutam a história da gestão humanizada e acaba ficando uma coisa até meio tosca, assim, da flor de Dia da Mulher, do bombom de bater meta. Então a gente vê uma parcela de pessoas que talvez tenham essa intenção de fazer certo, mas que também acabam sendo vítimas desse conteúdo raso. Para quem, bom, eu tenho uma empresa, eu quero melhorar. Como a gente desenvolve esse conhecimento? A partir de onde que essas pessoas podem começar? Não, eu quero implementar uma gestão que seja mais efetiva, eu quero uma prática que seja mais profissionalizada. Qual caminho tu já viu dando certo, assim, para pessoas que querem buscar isso? Eu vejo, tentando simplificar, tem 2 caminhos que eu acredito, tá? Se a pessoa ela é mais tecnicista e gosta de estudar, por exemplo, como eu sou, estuda as origens, assim, não estuda via Instagram. Tu pode buscar pessoas no Instagram que tu confia e ver que leituras, que conteúdos essa pessoa indica para que tu aprofunde. Não vai só na digestão que aquela pessoa faz no Instagram. Porque, de novo, assim, o Instagram é só um canal. E ele é um canal raso. Ele tá ali para isso. Ele é uma rede social para que a gente tenha acesso a pílulas de conhecimento e acesso a diferentes pessoas. E para isso é fenomenal. Só que tu não pode achar que aquele conteúdo vai te bastar. Então, esse é um caminho que eu vejo. Se tu quer estudar e aprender, estuda e aprende. Não acha que em Reels de Instagram tu tá estudando. Tu tá tendo acesso a alguns caminhos de estudo. Depois vai estudar, paga teu pedágio. Tem um outro caminho que é daquelas pessoas aqueles empreendedores e gestores que não têm esse viés tecnicista. Eu não vou ler muitos livros, eu não vou fazer uma formação mais profunda. O que a gente tem de dica? Júlia, a dica mais profunda e consistente que a gente pode ter em gestão de pessoas é cria relações verdadeiras com quem tu trabalha. Cria uma linha de gestão, uma linha de proposta de valor coerente, que tu paga os teus pedágios, as pessoas pagam os pedágios dela, tu faz acordos claros e segue numa linha de conexão verdadeira. Faz as conversas difíceis que têm que ser feitas, conversa constantemente, constrói, flexibiliza, cumpre os acordos. Então, o intuitivo mais genuíno que eu acho é esse laço verdadeiro, sabe? E tu consegue ver profissionais se desenvolvendo a partir de... Bom, eu vou me colocar nessas posições de desconforto, talvez eu não vou agir dentro delas da melhor maneira, mas
quando essa intenção é verdadeira, tu vê que existe esse crescimento, assim, sem essa base tecnicista, que muita gente ou não tem tempo, ou não, às vezes não conhece até mesmo o caminho para fazer, né? Muito, muito. Eu tenho muitos exemplos práticos ao longo desses anos, assim, de pessoas que fazem gestão de pessoas de livro, de lideranças que tu diz, nossa, essa pessoa tem que dar aula. Porque cumpre o playbook das relações consistentes e verdadeiras. Porque, assim, não é fácil tu ser consistente e verdadeiro, tu ter as conversas difíceis que tem que ter. A principal ferramenta de gestão de pessoas é conversar. É tu ter não é uma intimidade de vida pessoal, mas de tu conhecer aquele ser humano que tá na tua frente. Olha, o que tu quer da minha empresa? Como eu te ajudo? Qual o trabalho tu entrega? O que nós acordamos e eu vou cumprir e tu vai cumprir? O nosso sistema de consequências está na mesa. Muita conversa difícil, muita transparência sobre realidade. Qual é a realidade do nosso negócio? Qual é a realidade do que eu quero do meu negócio? O negócio é meu e o que eu quero dele. E quando tu te conecta comigo, o que eu espero de ti, o que tu espera de mim? Só que é muito difícil tu enfrentar, né? Assim, o nosso método de gestão de performance se chama Two Face, porque é enfrentar. Assim, em frente, olhe de frente as pessoas e tenha os acordos claros que adultos têm que ter, porque humanizar é isso. É entender que tem um ser humano ali na tua frente, com os seus anseios, com seus medos, com as suas ambições, com seus defeitos. Ah, ele tem que ser perfeito. Não, então Não tem, isso não tem. compra a máquina. Assim, ele é uma pessoa assim como tu não é perfeito. Todo mundo que tu contrata também não é. Mas o que vocês fazem com as imperfeições de vocês? Vocês colocam na mesa ou vocês colocam panos quentes? Vai para debaixo do tapete? Começa a ter manipulação, começa a ter mentira, começa a ter bypass. E eu acho é importante tu falar isso, porque, assim, é muito desconfortável a gente ter algumas conversas, né? É muito desconfortável perguntar o que não tá legal e escutar o que não tá legal, porque às vezes é culpa nossa como gestora. Acho que tem essa autorresponsabilidade que precisa ser trazida, mas encarada de frente, né? Porque senão a gente também não resolve o problema. E eu acho que acaba tentando, muitas vezes, curar questões complexas com ações superficiais. E isso também não resolve o problema, né? Muito, Júlia. E tem um ponto que, assim, lideranças e empreendedores, né? Porque não necessariamente é a mesma coisa. Tem que aceitar que vai ser rejeitado, que não vai dar conta de todas as expectativas. Então, quando alguém do teu time vem e diz, eu quero tal coisa, e tu não vai atender, diz, eu não vou atender. E essa pessoa vai ter o direito de dizer, eu quero seguir no time ou não. Tu não me atendendo. Ou assim, eu gosto mais ou menos de ti, eu te admiro mais ou menos, eu te respeito mais ou menos, porque tu não vai me entregar tal coisa. Sim, o outro tem o direito de pensar o que ele quiser. Agora, tu tem a obrigação como liderança ou como empreendedor, como pessoa que está numa posição de poder, de ser transparente nas tuas possibilidades e intenções. E de outra fala tua é referente, assim, à agenda do líder, né? Eu te escutei falando em alguma entrevista que, assim, se tu tem a mesma pauta por 3, 4 anos, ou a mesma rotina, ou as mesmas conversas, algo aí está errado. E o que tu acha que é esperado de quem é executivo, de quem é empreendedor? O que é esperado dessa evolução? O que vai mudando com o passar dos anos, nessas conversas que a gente tem, nessas agendas que a gente tem? Como a gente vê que está num caminho de evolução? A gente tem 2 autores muito bons para esse estudo, tá? Primeiro, a gente tem o Han Charan, um clássico que é o Pipeline da Liderança. Então, ele faz uma análise sobre a evolução da carreira de liderança e ele vai detalhando. E ele fala de 3 critérios. Ele fala de alocação de tempo, de valores e de, parei que me deu um branco, alocação de tempo, valores e competências. Competências no sentido não do chá, mas do que tu é capaz, do que tu sabe fazer. Então, assim, naturalmente, teu primeiro nível é líder de ti mesmo. Um exemplo, tá? Tu como líder de ti mesmo, uma coisa que tu valoriza muito é acertar. Todo mundo quer acertar, né? Então, quando alguém vem e que te elogia e tu é líder só de ti, tu diz, nossa, muito obrigada, que demais, missão cumprida, é isso, eu acordei hoje de manhã determinado a fazer esse trabalho muito bem feito, obrigada. Tua vaidade tá ali, tem que estar. Tu vai para um segundo nível, tu é líder de pessoas. Tu deveria realocar a tua vaidade e ficar mais feliz quando elogiam o teu time do que te elogiam. E essa realocação, por exemplo, muitas vezes não acontece. É verdade. Tu segue querendo acertar
e ficando muito constrangido quando tu erra, e quando teu time erra, tu diz, é verdade, fulana, eu tô me esforçando, tá? Eu tô melhorando ela, mas ela tem esses problemas. E muitas vezes, quando o elogio vem pros outros e não pra ti, isso te desmotiva ao invés de te motivar, o que também é um tiro no pé, né? Porque se teu time tá sendo elogiado, tu tá sendo duplamente elogiado. É muito mais difícil fazer os outros performarem do que a gente performar. Muito mais difícil. E aí o Rancharan vai falando dessa questão da alocação do tempo conectado com competência, porque ele diz assim, tu tem que delegar, né? A gente sabe que um dos problemas do desenvolvimento de liderança é a centralização. Então, assim, tu tem que delegar. E, naturalmente, aquilo que tu faz menos, tu vai ficando pior. Então, por exemplo, tu gravando podcast, tu tá numa curva de crescimento. Tu tá ficando cada vez melhor entrevistadora, tua oratória vai evoluindo. Daqui a pouco vamos dizer que tu cria um outro podcast que é do teu grupo e vai ter uma outra host. E tu não vai conduzir, ou tu vai compartilhar, né, a condução do teu podcast com outra pessoa. Naturalmente, daqui a pouco tu não vai ficando tão boa naquilo. E é fundamental, de novo, que a tua vaidade seja realocada. Porque tu vai estar fazendo outras coisas. Por exemplo, tu vai estar fazendo reuniões comerciais ou conduzindo eventos de grande público. Eu vou ficar melhor no palco de grande público do que fazendo entrevistas. Sim, se é isso que tu vai fazendo mais, tu vai ficando melhor, tu vai ficando pior naquilo. E não tem problema. Porque o Ranchalet diz assim, a liderança tem que entender que não é cumulativo. Tu não vai evoluindo ao longo dos 10, 15 anos, 20, 30, 40 anos como liderança e ficando ótimo em tudo. Não, tu vai trocar, tu vai largar coisas. Coisas que no ano 3 tu era ótimo, no ano 7 tu não vai ser tão bom. E é legal tu falar isso, puxando aquela conversa lá de trás de quanto que a gente precisa ir evoluindo, né? E precisa ir substituindo essas habilidades e também assumindo novos papéis, né? Porque senão não adianta, tu não consegue ser bom em tudo ao mesmo tempo e agora e fazer tudo com maestria, porque é humanamente impossível a gente conseguir acumular tantas funções. Errado, como que tu não tá evoluindo, né? Indo para os próximos passos do teu negócio, percebendo o mercado de forma diferente. Isso é evolução, né? E a gente vê hoje também que eu tenho um sentimento, assim, na empresa, de que às vezes as velocidades percebidas, elas estão meio descompassadas. As pessoas, às vezes os colaboradores, às vezes os clientes, enfim, querem ter resultados muito rápidos e esperam esse reconhecimento, inclusive, da empresa numa velocidade que não é a que uma empresa opera. Porque a gente sabe que processos empresariais, entre tu desenvolver um produto, entre tu lançar, entre isso dar certo, tu colher os frutos, tu conseguir compartilhar isso com o time que construiu aquilo, é todo um ciclo que muitas vezes tem um tempo que difere do tempo que as pessoas estão esperando isso. Como tu acompanhou as empresas conseguindo fazer esse alinhamento com as suas equipes e as pessoas também entendendo o funcionamento desse processo e que, cara, não é porque tu ganhou aquele joinha ali, que tu, dono de si mesmo, fez uma ótima entrega, que tu tá pronto para subir de nível dentro dessa orientação corporativa que a gente tem, né? Que é muito mais complexa do que simplesmente reconhecer com um bônus, com um salário, com um aumento, alguém que fez uma vez um trabalho legal. Perfeito. A responsabilidade é compartilhada, né, Júlia, dessa consciência. Eu penso que as empresas têm um papel que é de educar sobre isso. De explicar, por exemplo, uma lógica de quadro de lotação. Olha, eu tenho uma vaga de analista, tu auxiliar, por melhor performance que tu tenha, eu não vou criar uma vaga para ti. Ou vou, e aí diz, não, performa muito bem porque eu vou criar. Ou eu não vou criar. Tu só vai conseguir entrar nessa posição quando essa posição abrir. Eu tô com uma pessoa aqui que não pretende sair e que tá muito bem, obrigada. Mas isso é dizer as regras do jogo educando. Porque as pessoas que não são empresárias, que nunca foram gestoras, não sabem dessas regras do jogo. Isso, para mim, é um erro do gestor, do empreendedor, da liderança de forma geral. Partir de um pressuposto que aquela pessoa que está no time tem o mesmo entendimento conceitual de mercado que tu, eles não têm. Então, aí depois, com os anos, a pessoa vai ocupando uma posição de liderança, se for o caso, e vai entendendo melhor o mundo corporativo e de movimentação de carreira, ela entende. Mas ela tem que amadurecer para isso. Então, tu como empresário, como liderança, tem a obrigação de educar, de ensinar. E aí, claro que tu vai ver como é que esse conhecimento bate naquela pessoa. Aquela pessoa, ela fez a digestão, ela amadureceu ou não. Ela segue uma criança reativa, negando a realidade. Bom, aí as tuas decisões de como é que tu vai lidar com uma pessoa imatura no time. Mas, e a pessoa em contrapartida, né, para quem está nos ouvindo e não é empresário, liderança, fica atento, né? Olha
como é que são as regras do jogo de forma geral do desenvolvimento de carreiras? Como é que funciona o crescimento? Porque não depende só de uma variável que é a tua performance. A tua performance é uma variável de altíssima relevância, mas ela não é a única. É legal te ouvir falando isso, porque assim, a gente tem uma série de situações que, poxa, é isso, a pessoa tá trabalhando super bem, mas o mercado não tá legal. Ou a empresa está fazendo tudo que está ao seu alcance, mas isso depende de licenças, de aprovações de órgãos terceiros que não performam. Então, assim, é uma engrenagem complexa, eu acho que todas as corporações são, né? E é interessante te ouvir falando isso, porque realmente a gente também tem o nosso tema de casa como empreendedor de traduzir isso para o time que está com a gente. Sem dúvida. E onde tu vê, um pouco dentro dessa mesma linha, assim, que a gente consegue ter clareza sobre o que é a responsabilidade da empresa, o que é a responsabilidade do colaborador, no sentido de se manter motivado, de buscar conhecimento, de conseguir melhorar um pouco a sua performance, as suas entregas, porque também existe uma parcela que é de cada um nisso, né? Totalmente. Eu entendo de novo que é uma corresponsabilidade em qual sentido, assim, o contexto, o grupo, a sensação de que eu faço parte de alguma coisa maior impulsiona muito dentro da gente a nossa motivação. Só que tem um caminho muito individual, motivação, motivos para ação, né? Porque qual é o trabalho, qual é o sentido do trabalho na minha vida? Isso cada um deveria se perguntar. Ah, pelo que eu trabalho nesse ciclo? O que eu quero conquistar? Por que eu escolhi esta empresa? Por que eu escolhi essa área? Os porquês das nossas escolhas. Só que a nossa realidade, principalmente no Brasil, é de pouco estímulo para esse tipo de reflexão. Então, de novo, eu entendo que as empresas, como tem mais acesso, e as lideranças, né? Empresas não é o sofá, não é a janela, não são os computadores, são as pessoas. Então, assim, as pessoas que representam as empresas e que têm esse tipo de insight, esse tipo de conhecimento, eu entendo que tem a responsabilidade de entregar esse conhecimento e de estimular que as pessoas pensem. Então, para mim, a corresponsabilidade é isso. Quem está numa posição de poder e tem esse acesso, tem que estimular. E quem recebe esse estímulo tem que aceitar. E quais são as práticas que tu vê de dia a dia, assim, de lideranças que conseguem fazer isso e que conseguem despertar no time essa luzinha, assim, de não, deixa eu pensar direitinho sobre o que eu tô fazendo aqui, sobre como isso conversa com as práticas do mercado, se eu realmente estou num lugar tão ruim quanto eu acho que eu tô, se talvez esse lugar é muito melhor do que eu tô imaginando por desconhecimento meu. Isso. Tu tem dois caminhos, assim, tu tem intervenções coletivas e intervenções individuais. Então, assim, tem que conversar individualmente com a galera. Tem que sair para almoçar, sair para jantar, chamar durante o horário, tomar um café e conversar. E tu tem também o teu trabalho coletivo, que é dar sentido ao que vocês fazem. Então, dá sentido, dá conceito, vem de um sonho. Ninguém trabalha pelos sonhos dos outros, a gente trabalha pelos nossos, mas a gente conecta os nossos sonhos nos dos outros. Então, dá um nome, dá um propósito para o teu time, para tua empresa, mostra o mercado, conversa sobre produto, conversa sobre cliente, conversa sobre oportunidades, sobre dificuldades. Assim, cria um ambiente propício ao ensino e aprendizagem. E não mecânico. Gurizada, vamos chegar, trabalhar, baixar a cabeça, é isso, não conversem muito, não interajam muito. E, ao mesmo tempo, o que eu vejo são esses extremos, assim, ou a mecanização, não conversem, não isso, não aquilo. E quando vão conversar, são conversas sem valor nenhum. É uma baboseira, uma interação social vazia, muitas vezes até inadequada para o contexto profissional. Não é, assim, amigo, contexto sem limite é para outros momentos. Eu nem sei, né, se tem um contexto sem limite, mas com certas coisas você vai fazer com a tua família e com teus amigos. A tua interação social no trabalho, ela tem um sentido de evolução conceitual, de entendimento, de vamos falar desse negócio, da nossa carreira, do que está acontecendo, de um jeito mais leve, mas assim, é um contexto profissional. E já dentro dessa, de certa forma, a polarização que tu traz, assim, né? Poxa, a gente vê hoje o 8 ou 80. Eu acho que uma das coisas que se fala muito hoje é o tal do equilíbrio, que parece estar virando uma lenda, de certa forma, Sim. que as pessoas conseguem ou não conseguem ter equilíbrio na vida. Mas eu queria, assim, um pouco da tua vivência, tanto perto de executivos quanto perto de empresários. Tem alguma fórmula do equilíbrio que tu já viu dar certo? Tem. Uma que é maravilhosa, bala de prata. Vou vender um curso na sequência.
A fórmula perfeita do equilíbrio é tu saber o que tu quer da tua vida. Uhum. Quais os pedágios tu topa passar. E tu assumir o pacote da vida que tu escolheu. Então, assim, se tu quer jogar o jogo do risco, da maior rentabilidade, da maior exposição, tu vai trabalhar mais horas. Tu vai ver menos os teus filhos e quem tu ama. É, essa é a regra. E para algumas pessoas isso pode fazer sentido e para outras não, né? E perfeito, e ainda pode fazer sentido em algum intervalo da tua vida e depois parar. É isso. Só que em algum momento as pessoas, ou algumas pessoas, colocam o conceito de equilíbrio trabalhar X horas, como se existisse uma fórmula universal do equilíbrio, como se existisse uma fórmula universal da beleza, como se existisse uma fórmula universal da saúde. Se existisse, a gente teria todo mundo absolutamente saudável. E não é assim. A gente sabe que mesmo pessoas que têm hábitos que a ciência diz que são super saudáveis, também adoecem. Porque tem fator genético, tem fatores que a gente desconhece. Então, assim, não existe fórmula única para nada. E, ao mesmo tempo, tem premissas de organização, de bom senso, de cuidado. Equilíbrio é essa ponderação entre o que eu estou disposto a entregar para o meu trabalho e o que eu quero colher. A coerência está nisso, né? E além, né, dessa lenda que não é lenda do equilíbrio, a gente tem um fator que é ser mulher no meio dessa turbulência de empreendedorismo de vida corporativa e que eu acho que tem o viés aí que eu não acho legal, que eu acho que é outra polarização do vitimismo, de como é difícil, de precisamos políticas, mas a gente tem algumas situações que a gente não pode ignorar que existem. Então, também queria entender dentro da tua vivência empresarial, como tu vê essa questão de gênero? Faz diferença, não faz diferença? Ignore e lide com isso. O que que tu já viu funcionando e o que que tu já viu dando errado, assim, desse Eu entendo que universo? existe uma questão de gênero e eu entendo que ela é fortíssima e eu entendo que a gente tem que se preparar para ela. Sapatear não é se preparar. Assim, ficar raivosa e não que a gente não possa ter raiva, não é nesse sentido, acho que tem que ter, todas as emoções são muito bem-vindas e tu tem que sentir o que tu estiver sentindo, ponto. Mas eu digo, a forma da gente combater as diferenças medíocres de gênero, porque vamos lá, os gêneros são diferentes, as pessoas são diferentes, ponto. Eu entendo assim e ok. Agora, as diferenças que são prejudiciais, né? A desvalorização da mulher por ela ser mulher, a deslegitimação ou a exigência de maior performance para encontrar um homem de menor performance numa lógica de equidade, isso existe e isso está errado. O que a gente faz para combater? Aprender a lidar. A mulher tem que cuidar muito bem da sua autoestima e da sua identidade. Muitas vezes mais do que o homem. Ou quase sempre mais do que o homem. O homem tem mais margem de erro por uma injustiça histórica de mercado. O que a gente faz para combater? Se qualifica e combate na competência e eu entendo que cada vez mais na intelectualização deste assunto. A gente assumindo as nossas escolhas, sabe, Júlia? Assim, quem eu sou profissionalmente? Que tipo de mulher eu sou? Quais os meus limites? O que pode te ofender como mulher, na forma como um homem te interrompe? Não precisa necessariamente me ofender. Daqui a pouco tu acha o fim do mundo te interromperem e eu não acho. E às vezes a gente não necessariamente está falando de uma questão de gênero, a gente pode estar falando de uma questão simplesmente de traquejo social. Exato. E acho que isso tem que ser levado em conta nas situações, a gente também não pode esquecer disso, né? Eu acho que é exatamente isso, assim, a gente não colocar todos os desafios da nossa carreira na conta da diferença de gênero. Isso quer dizer que a diferença de gênero não existe? Claro que a gente tem desvantagem, sem dúvida que a gente tem desvantagem, por várias questões. Como é que a gente faz para lidar com isso? Lida com isso. De forma, de novo, encarando, enfrentando, se preparando, fazendo as nossas escolhas no sentido de qual tamanho isso aqui vai ter dentro de mim. Um homem me desvalorizou, né? Diminuiu a minha capacidade. Entendi. Qual tamanho isso vai ter dentro de ti? Tu não consegue mudar o outro, mas tu consegue mudar a forma como o outro te impacta. Sabe que eu tenho um pensamento que é um pouco simplista, mas que para mim resume um pouco dessas situações que é assim, que os idiotas eles estão em todos os lugares. Então, se às vezes um idiota tá achando algo extremamente idiota que eu não sou capaz por eu ser mulher, acho que esse é mais um problema dele do que meu. E eu acho que às vezes a gente tem que ter também a sabedoria de
poxa, que situação eu tô? Eu estou lidando com um idiota ou eu estou lidando com algo que realmente pode ser relevante aqui nessa Perfeito. posição? Eu concordo Então, absolutamente com a tua... é um Perfeito. pouco simplista, mas eu acho que o Mas eu raciocínio acho que funciona, é sabe? muito profundo, assim, uma Hum. forma mais tranquila de explicar. Mas é exatamente isso. Qual a relevância que isso tem na minha vida, sabe? Às vezes tem. Às vezes tem. Vamos lá, às vezes tem. Às vezes tu tá perdendo oportunidade de negócios, tu tá competindo com um homem que tem uma performance pior que a tua, e por ele ter articulado socialmente melhor, ele tá evoluindo, bora melhorar tua capacidade de articulação social. Eu acho que esse é o ponto. Aonde essas diferenças que são cruéis no mercado estão te prejudicando. Mapeia a tua realidade, não a do vizinho. Ai, mas lá a fulana, deixa a fulana com as questões dela. E tu? E dentro de todo esse contexto de pessoas, de boas práticas, te ouvindo falar, eu acho que fica muito claro que isso não é papo só para gente grande, né? Eu acho que às vezes a gente, como empreendedores de pequeno, de médio porte, pode achar que quando chegar a minha vez eu resolvo, mas não, eu acho que é um ponto, pelo que tu traz, que ele precisa ir acontecendo à medida que a empresa também vai se estruturando, independente do tamanho dela, né? Absolutamente, Júlia. Assim, por isso que conheço cases de empresários individuais quando contratam uma pessoa, e vamos lá, não é contratar uma pessoa que é CLT, subordinada a ti, mas tu contrata, no mínimo, fornecedores. Uhum. E esses fornecedores são teu time também, né? Indiferente da forma de contratação. E assim, tu poder rezar a cartilha da coerência, da reputação, do alinhamento, dos acordos claros, de um sistema de consequência coerente também com esses acordos, vai separar o tipo de carreira empreendedora que tu vai ter. E dentro também dessa tua vivência, assim, de consultoria, que eu acho muito legal, que tu consegue ver ambientes diferentes e ver o que que dá certo e o que que dá errado em cada um. Quais são os erros, assim, que tu mais vê se repetindo e que tu olha e pensa, gente, isso aqui é tão fácil de arrumar, é tão... Não onera ninguém arrumar, mas que tu vê isso repetidamente nos diversos universos, assim, que tu convive. Olha, o que eu mais destaco e que mais me incomoda é a burocratização. Eu acho que a gente tem uma tendência de simplificar, de aproximar, de criar acordos claros. E eu vejo muitas empresas e muitos gestores, né, obviamente, na ânsia da profissionalização da gestão de pessoas, burocratizando, só que burocratizando de um jeito mecânico e pouco inteligente, assim, não é isso. Isso não é profissionalizar. Tu tornar tua empresa um órgão público não é, Uhum. né, com todo respeito aos órgãos públicos interessantes e ágeis, que sem dúvida existem, mas pegando o senso comum, né, dos órgãos públicos, essa burocratização lenta, vaidosa, sem sentido, desconectada com o resultado final, para mim é o caminho que não é a profissionalização e é um erro imenso que é comum de ser confundido, né? A ausência de regras, eles entenderem que agora vou profissionalizar e aí mecaniza. E perde a produtividade no processo e às vezes até o sentido das pessoas estarem E fazendo aquilo. acaba sendo o caminho para dizer assim: ai, nem é bom fazer isso, sabe? Então não vou fazer, então vou deixar a bagunça que tava. Uhum. Então, assim, não. O contrário da bagunça não é a burocratização. O contrário da bagunça é a organização, é a sistematização de um jeito inteligente, interessante, focado em resultados. Nós estamos todos trabalhando pelos resultados da nossa carreira e pelo resultado das corporações que a gente se conecta. Seja como CLT, seja que eu fundei, seja que tu fundou, seja que nos contratou como prestador de serviço, não interessa. Se aquela empresa prospera, eu prospero. E fazendo o contraponto disso, quais são as práticas que tu viu funcionando e que não tem lugar para dar errado, assim, que a gente consegue generalizar, que tendem a funcionar muito bem, independente da equipe do setor? Trazer conversas difíceis para a rotina. Fazer constantemente alinhamentos e realinhamentos. E criar identidades corporativas claras. Dar sentido ao trabalho para as pessoas. Olha, na nossa empresa a gente sonha isso, a gente sonha aquilo. No nosso setor a gente sonha isso, a gente sonha aquilo. Conversar constantemente sobre isso. Isso é muito a base de tratar o ser humano como humano que é. E como é que tu faz esse de trazer a conversa difícil para a rotina, sem ficar pesado, sem virar aquele climão, sem virar aquele momento que tá ali, mas que na verdade a pessoa ela olha e diz, ai, de novo aquilo, que saco. É. Assim, não tem muito como tirar o clima ruim
da conversa difícil, tá? E esse é um dos pontos que a gente foge, porque a gente quer muito um clima leve, né? E muitas vezes a gente tá, eu não tenho energia pra conversa difícil. Só que isso também é treinável, sabe, Júlia? Quanto mais tu faz, mais tu vai dessensibilizando, assim, tu vai entendendo que aquilo te traz tantos benefícios, é como fazer exercício, né? Assim, não é, a delícia não é o durante, a delícia é o depois, né? Então, assim, vai e coloca na rotina e nomeia as emoções e tolera o clima ruim. Clima é humor, isso passa. Ai, ficamos quietos depois daquela conversa. Sim, porque a gente está reflexivo. Ficamos brabos. Sim, porque a gente está frustrado. A gente queria outro dado de realidade, mas a realidade se pôs assim. E a gente tem que enfrentar ela. E depois da raiva pela realidade vai vir a aceitação e a maturidade. E vínculos mais consistentes. E, Ju, o que tu acha que tu podia, de tudo isso que a gente falou, assim, deixar ou de conselho ou de aprendizado para quem tá escutando e às vezes se encontra numa situação de, poxa, eu sei que eu tenho muito que melhorar aqui, mas eu não sei direito o que eu faço para começar, por onde eu vou primeiro? E eu acho assim, posso falar com dois públicos, né? Falar com quem não é liderança e com quem é liderança empreendedora ou não. Eu acho que com quem não é liderança, vai atrás de sentido para a existência, sabe? Assim, pensa sobre o que tu faz. Não acha que tu só vai ter um sentido para a tua existência quando tu tiver num cargo XYZ. Não. Coloca sentido, amor no teu trabalho, independente dos outros, a tua carreira é tua. E faz com que faça valer cada dia que tu tá vivo e trabalhando e dando uma experiência para alguém. E eu acho que para quem é liderança, empreendedora ou não, entende o impacto que tu tem na vida de tantas pessoas. Eu sempre falo isso, sabe, Júlia? Muitas vezes a liderança, por resistência, até por ser muito difícil, né? Se desconecta dos outros e não se dá conta da grandeza do poder. Tu muda vidas. Sim. Sabe? As pessoas, de novo, as empresas não são os computadores, as mesas e as cadeiras. As empresas são as autoridades que estão lá dentro. Tu é uma autoridade. Então, te dá conta do impacto que tu tem, assim. Coloca energia em conversar com as pessoas, em dar sentido à vida das pessoas. Ensina, aprende. Faz valer, né, o poder que tu conquistou. Ai, muito legal. Eu adorei. Eu te interroguei tudo que eu podia, mas, nossa, eu acho que tem muitos insights valiosos e muito não sei se é essa palavra, mas assim, dessa simplicidade que de uma certa forma mora dentro de um tema que é tão complexo, que é assim, é a gente falar, é a gente ouvir, é a gente conversar, é a gente estar disposto também a absorver o que as pessoas nos trazem, porque não é simplesmente ouvir para ser reativo, mas não ouvir para a gente absorver e conseguir agir sobre o que você está fazendo, mas assim, as ferramentas a gente tem, né? É muito da gente saber aplicar, saber usar e saber como conduzir isso com os times. E também com a compreensão, eu acho, das pessoas de que, poxa, é difícil. Ninguém está dizendo que é fácil. O que a gente está conversando aqui, te ouvindo falar, é que dá para fazer e não precisa ser multinacional nenhuma para a gente colocar em prática coisas que melhorem e impactem a vida das pessoas que estão com a gente. Então, acho que isso é muito legal. E é isso. Muito obrigada pelo espaço, obrigada por esse conteúdo. Cada conteúdo desse que a gente leva pra rua, né, Júlia? A gente muda o mundo. Eu acredito muito que a gente muda o mundo mudando as pessoas. Por isso que eu conduzo a minha carreira como eu conduzo. Então, obrigada por esse espaço, obrigada pela pauta. Parabéns. Obrigada para nós.